eu não consigo acompanhar, eu não consigo entender a velocidade da passagem do tempo. E não me refiro só a essa sensação que quase todo mundo tem, de que o tempo está passando rápido demais. Claro que está, né? Janeiro, por exemplo, já foi, estamos em fevereiro. Eu me refiro ao tempo que as coisas continuam vivas dentro de mim, ao tempo psíquico. Esse tempo aqui das minhas memórias, das minhas sensações, dos meus sentimentos, não tem nada a ver com a passagem do tempo concreto, que o relógio mede, né? Que o calendário marca. Coisas que aconteceram, às vezes, ali, no momento que aconteceram, não tiveram importância, mas que me impactaram de uma maneira que eu carrego até hoje. Um risinho que me machucou, um carinho que me marcou, uma traição que me surpreendeu, fases da vida em que eu vivi intensamente uma situação e que eu fico processando até hoje. Então eu fico pensando, que tempo é esse? Que tempo é esse que existe dentro de mim? Outro dia eu estava conversando com uma amiga e assim, foram tantos anos que eu me dediquei a alguns projetos, eu olho para trás e falo, nossa, foi tudo isso. E hoje ficaram com uma lembrança, sabe, assim, longe, assim, de maneira inversa, algumas outras coisas que eu fiz pouquíssimas vezes, mas que, assim, foram tão legais e que eu carrego tão vivo dentro de mim. Que tempo é esse, né? Qual é o meu tempo, qual é o tempo de cada coisa e como que eu lido com esse tempo. Ouvir o barulho do avião me passou uma ideia pela cabeça. Todas as vezes que eu faço viagens longas de avião, a impressão que eu tenho é que eu chego, mas a alma demora mais um pouquinho. Então eu chego, eu fico assim meio estranha, leva um tempo, parece que assim uma parte de mim ficou e que eu preciso esperar para que tudo se encontre de novo. Esse tempo que eu não sei dizer. Eu não sei dizer quanto tempo eu preciso para me entender, quanto tempo eu preciso para entender, quanto tempo eu preciso para perdoar. O tempo é uma coisa que me intriga demais. Eu sou muito organizada nas minhas coisas, da mesma maneira como eu arrumo minhas gavetas, da mesma maneira como eu arrumo as coisas. Às vezes eu faço uma checagem na minha vida e fico me perguntando, analisando, às vezes tentando descobrir o tempo que eu dedico às coisas, a importância das situações e das pessoas na minha vida, como eu estou me comportando com elas. Sabe que a relação custo-benefício que existe quando a gente vai comprar alguma coisa? Eu procuro trazer esse conceito dessa relação custo-benefício para minha relação com as pessoas. Pessoas que me demandam um tempo, de horas mesmo, né? E que quando vão embora não deixam nada. Outras me demandam um tempo e elas vão embora, esse tempo parece que ia ser multiplicado, porque tanta coisa que elas deixam me preenche de uma maneira tão única, né? De uma maneira tão prazerosa, e eu fico carregando essas pessoas comigo um tempão. Fico com essas memórias. Não sei se o meu tempo interfere no tempo do outro, mas eu venho pensando muito nessa questão, na maneira como eu ocupo e dedico o meu tempo, porque a fragilidade da vida para mim é tão presente, né? É tão nítido que a gente tem um tempo certo aqui. Eu gosto de ler a Bíblia e eu leio Eclesiastes, que fala que tudo tem seu tempo certo debaixo do céu. E então, tendo isso em mente, que tudo tem um tempo certo, será que eu estou dedicando o meu tempo da maneira correta? Será que eu estou dedicando o meu tempo e atentando para as coisas que eu tenho que atentar? Ou eu estou usando o meu tempo como se fosse um bem inesgotável? Porque não é. O meu tempo vai acabar, o tempo que eu tenho para fazer as coisas aqui é limitado, então estou agindo com responsabilidade, estou tendo isso como referencial, que eu não tenho a eternidade. O tempo que eu tenho é um tempo contado, eu desconheço, mas é um tempo contado. E será que eu tenho o direito de tratá-lo como se ele fosse, como a gente trata a água, por exemplo, né? Como se a água fosse um recurso natural inesgotável? Penso muito nisso e passo a ser mais responsável na maneira como eu divido meu tempo e principalmente na maneira com que eu me relaciono com os outros, porque eu fico imaginando o dia que eu não terei mais tempo de pedir desculpas, que eu não terei mais tempo de me explicar, que eu não terei mais tempo de pedir uma explicação, né? Então, por isso que eu acho muito importante ter a consciência de que eu preciso ir resolvendo as coisas importantes enquanto eu tenho tempo para isso. Fico emocionada com esses repensando, viu? Eu sempre gravo repensando, mas eu nunca peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e dê a sua opinião.